Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler os últimos versículos de Lucas 9, versos 57 a 62. Lucas 9, versos 57 a 62. Então tá bom. Vamos lá. Lucas 9, 57 a 62. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Ainda Lucas capítulo 14, passe aí algumas páginas adiante, capítulo 14. E também nós vamos lá pelos últimos versículos, do verso 25 em diante. Lucas 14, verso 25 até o 33. Diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Oremos. Bendito Jesus, nós te agradecemos pela solene leitura da tua palavra, pela verdade do Senhor, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor a esclareça o nosso coração, ó Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, quebra as nossas resistências à tua verdade, à tua palavra, quebra as resistências do nosso próprio coração e repreende também qualquer voz do inimigo nos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Repreendemos também tudo aquilo que vier a perturbar, em nome de Jesus. E pedimos: Espírito Santo, toma conta agora da tua palavra que deve ser transmitida. Usa-me segundo a tua misericórdia e graça, suplantando, Senhor, todas as minhas fraquezas, todas as nossas fraquezas, e traz a palavra do Senhor bem esclarecida ao nosso coração. Pai bendito, eu peço também pelos enfermos, pela irmã Áurea, pelo irmão Zezinho, pela vida dos que estão viajando, pela vida da irmã Juraci e da Sara, que onde estiverem agora, que a graça maravilhosa do Senhor os cubra com a tua bênção, com a tua paz,
cercando o Senhor Jesus de saúde, de vida, de alegria na presença do Senhor. Que uma paz indizível possa encher os corações de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos, antes da gente apresentar aqui uma introdução sobre, antes de nós relembrarmos o que nós falamos domingo passado, que está aqui, eu queria que Danilo fosse um slide adiante, e eu queria que você tivesse em mente o seguinte: o Evangelho todo e um chamado ao crescimento. Veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: o apóstolo Paulo nos diz que ele pregou o Evangelho, ou todo o desígnio de Deus, que ele chama de Evangelho, todo o desígnio ou todo o propósito de Deus. Isto é o Evangelho inteiro. O Evangelho todo, ele tem motivação e desafio. Guarda essas duas palavras: motivação e desafio. Ele nos motiva. A Bíblia diz que ele dá vida com Deus. Mas ele nos desafia. E o desafio dele é tão grande que ele nos faz morrer para o mundo. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz: exterminai. Já assistiu o filme Exterminador do Futuro? Já? Exterminai as obras da carne. As obras da sua carne, não é dos outros, não. Dos outros é fácil, né? Ficar apontando o dedo. Aquela pessoa tem que mudar. É eu. Tem que mudar. Exterminai. Você tem que ser um exterminador. Não do futuro, agora mesmo. Tá bom? Exterminador. De quê? Das suas obras carnais. É o termo grego lá, exterminai. Na sua Bíblia vai estar escrito: fazei, pois, morrer. Viu? Colossenses 3, 5. Exterminar as obras da carne, a vossa natureza terrena, natureza pecaminosa. Então, o Evangelho ele tem duas partes: motivação e desafio. Algumas mensagens, elas trazem mais motivação, outras trazem mais desafio. Imagina só qual é a de hoje. A de hoje é desafio. Quem esteve aqui na quarta-feira, nós estudamos algo extremamente motivador. Extremamente, profundamente motivador. Mas quem chega aqui no domingo vai pegar a parte extremamente desafiadora. O que eu quero dizer com isso? Que se esforce para estar sempre, quanto possível, nas reuniões. Nós temos poucas reuniões. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Difícil, né, Marco? Todos os dias. Todos os dias eles estavam no templo. Todos os dias. Nós temos quarta, sexta, eventualmente no sábado, domingo de manhã, que nós estamos estudando sobre a lei, e domingo à noite. São bem poucas reuniões, muito poucas. As nossas reuniões são muito poucas. Mas, se você se esforçar, você consegue. Então, algumas pessoas que frequentam algumas vezes, ela pode pegar só os dias que tem desafio. E ela pensa assim: ué, é um negócio errado. Né? A outro, geralmente vai só outros dias e pega mais o quê? Motivação. Mas o Evangelho é uma maravilha. Você sai assim, bombando, né? Meu Deus do céu, você até trabalha melhor naquele dia. E o Evangelho tem os dois lados. Sem a motivação, você não enfrenta o desafio. Não dá. E só com a motivação, você não entendeu o Evangelho. Tá bom? Então, meu desafio, nós aqui não ficamos pressionando as pessoas a virem aos cultos. Eu quero deixar uma boa razão para você. Acho que é muito boa, não é?
Então, hoje você vai pegar essa parte do desafio. Domingo também foi um tanto desafiador, domingo passado. A segunda coisa, observação que eu quero deixar para você, já entrando na mensagem, é que o que é o Evangelho e o combate cristão? O que é o Evangelho? Para quem está fazendo os estudos particulares, os estudos, ou quem já fez, nós aprendemos que o Evangelho é tudo aquilo, alguém pode me ajudar? Vamos lá? Que Jesus fez, faz e fará por nós, pecadores, sem que mereçamos coisa alguma. Isso é o Evangelho. A definição mais simples do que essa não pode, do Hernandes Dias Lopes. Mas eu quero deixar uma outra definição hoje para você, que não tem nenhuma contradição com essa. É só uma maneira diferente de abordar a questão. O Evangelho é um choque de realidades. O Evangelho é o quê? Um choque de realidades. O Evangelho é a explosão, é o Big Bang das realidades colidindo. É algo bombástico que acontece no coração humano e muda toda a consciência, todo o ser humano. Você aprende nessa vida um monte de coisas, e quando você aprende o Evangelho, é outra. Não importa qual religião que você seguiu. Se você era budista, se você era espírita, se você era qualquer religião, talvez um cristão religioso, não um cristão do Evangelho, mas um cristão religioso. Se você era ateu, o que você fosse, não importa, qualquer uma delas. Quando você escuta o Evangelho, quando você começa a entender o Evangelho, são realidades brutais que se chocam. A primeira delas, uma delas, eu sou pecador e não mereço nada de Deus. O amor de Deus é grande demais e me ama incondicionalmente. Deus é um justo juiz, severo juiz e grande em amor que põe-se no lugar do condenado. Verdades como essas têm implicações terríveis na alma humana. E quando a pessoa escuta o Evangelho, o que acontece com ela? Ela é transformada. Porque são realidades em oposição e que você é chocado com isso. Quando você escuta o Evangelho, você crê no Evangelho, você está dentro dele. Mas quando você está dentro dele, agora nós já entramos, no slide anterior aí, nós já entramos na mensagem de domingo passado. Você já cai de paraquedas no campo de batalha. E você já tem que vestir sua armadura, você já tem que pegar suas armas poderosas para neutralizar o inimigo. Mas que inimigo foi esse? Eu não pedi para ter inimigo. Eu ando fugindo de ter inimizade. Pois é, esse era o inimigo e você estava do lado dele antes de se converter, sem saber. E agora que você se converteu, você está do outro lado. E ele vem com todo o seu exército para te combater. E você precisa tomar duas atitudes. Quais são? Ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestir-se de quê? De toda a armadura de Deus. Para qual objetivo? Fiquem firmes, ficar firmes, porque ele vem para te derrubar. Bom, você entendeu agora quais são as duas realidades? As realidades são o seguinte: antes de nos convertermos, nós estávamos nesse mundo sem Deus, sem vida eterna, sem perdão dos nossos pecados, perdidos. Nós éramos perdidos e agora fomos achados. Ou como diz Colossenses 1, verso 13. E ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você antes estava no império das trevas. Podia ser religioso, do jeito que fosse, não importa.
mas estava sem conversão, sem nascer de novo. E ele te transportou de quê? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, o inimigo vem guerrear contra você. É por isso que a vida cristã não é fácil. E aí, tem o primeiro preço do discipulado. Nós vimos que é uma guerra tremenda. Mas essa guerra ainda não é a maior de todas. Não, pelo menos na prática. Na prática, a maior é a que você está para enfrentar dentro de você mesmo. Porque essa guerra agora é dentro de você. Então, hoje nós vamos meditar sobre o alto preço do discipulado. O que é discipulado? Seguir a Cristo Jesus. Vamos em Lucas capítulo 9 e vamos tirar as nossas lições de Lucas 9, versos 57 a 62. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Lucas 9, versos 57 a 62. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos seguir juntos. Diz o verso 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde fores, onde quer que fores. Mas Jesus, verso 58, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A primeira coisa que nós temos aqui, queridos, é que aparece um jovem, um homem, uma pessoa, e promete a Jesus o seguinte, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele chegou e disse, Jesus, eu vou com o Senhor, estou disposto a ir com o Senhor, para onde quer que fores. Mas a resposta de Jesus, pode baixar só um pouquinho, aliás, eu abaixo aqui. Mas a resposta de Jesus é que é interessante. A resposta de Jesus é que é importante porque Jesus viu naquele homem um ponto que ele não tinha visto. O que é que Jesus viu? Um interesse naquele homem que não era próprio para o chamado. Olha só, o verso 58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas vêm a Cristo, mas por motivos errados. Elas têm expectativas do Evangelho que Deus nunca pretendeu dar a essas pessoas. Não é o propósito de Deus. E aqui eu quero que você note bem. Este estava ali se oferecendo para seguir a Jesus. Ele era bom, bem, voluntário? Ele era um voluntário. Ele era uma pessoa disposta. Você é uma pessoa disposta? Esse era uma pessoa disposta. Eu estou disposto, eu vou. Pode deixar comigo. Eu vou seguir o Senhor. Só deu um problema. Parece que ele queria, porque ele tinha outros interesses. E a lição que nós tiramos aqui é que o candidato ao discipulado, ele pode fazer algumas perguntas, algumas dúvidas. Ter algum benefício de Jesus ou ser de Jesus para sempre? Qual é a dúvida que você tem no coração para seguir a Jesus? Eu vou seguir a Jesus porque eu quero ter alguns benefícios. Por exemplo, talvez se eu seguir Jesus, Jesus me fazer prosperar. Vai me fazer, né? E você liga a televisão e você escuta alguém dizendo assim, olha, dando um testemunho, olha, é o seguinte, antes de eu seguir a Jesus, eu era pobre, as coisas não iam para frente, a empresa estava quase afundando, depois que eu comecei e que eu vim e que eu dei a oferta, e que eu dei aquela oferta com fé, que tem que ser com fé, meu irmão, tem que ser com fé. E eu dei aquela oferta, as coisas mudaram na minha vida. Jesus me abençoou, e agora eu tenho 2 carros.
E você escuta e fala assim, você sabe por que a minha vida está tão triste? Você sabe por que a minha vida está tão monótona? Você sabe por que a minha vida não vai para frente? É porque eu não tenho Jesus. E você diz, eu vou buscar este Jesus. E talvez você busque Jesus e ganhe 2 carros. Verdade. E talvez a empresa vá para frente. E talvez as coisas melhorem. Só tem um problema. Que ainda que aconteça isso, você não entendeu e não está seguindo a Jesus, porque Jesus negou essa motivação para ser discípulo dele. Se você tem essa motivação no seu coração, saiba, isso não é ser discípulo de Cristo. Isso não é ser discípulo de Cristo. Ele diz assim, olha, Jesus é Senhor dos céus e da terra, não é? Amém? Lá em Colossenses diz que ele é dono dos tronos, de todo o tribunal e trono. Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas. Agora, para a resposta que ele deu para esse homem foi o seguinte, olha, as raposas que eu criei têm seus covis. Elas fazem aquelas covas para onde elas levam suas presas e têm o que comer e dar aos seus filhotes e ali deixam os ossos, porque aqueles ossos são providência de Deus para elas e elas têm os seus covis. As aves fazem seus ninhos. Deus dá para eles o que comer. O passarinho saiu para procurar alguma semente, alguma coisa, e Deus providencia. Só que o Filho do homem, isso é eu, o próprio Filho de Deus, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Naquela época, quando uma pessoa se tornava discípulo de um mestre, o mestre ficava responsável por cuidar do discípulo inteiramente, até da comida, de tudo. Era um pai total. E aqui eu queria que vocês deixassem uma mensagem de esperança. Pais, nós precisamos aprender a confiar no nosso Pai Celeste. Amém? Um pai, ele é sempre responsável pelo filho. Se o filho for fazer uma viagem no meio de uma mata e o instrutor dessa criança lá o abandonar lá, e fizer alguma coisa errada, o responsável diante de Deus é o pai e não o instrutor. O pai é responsável, o pai e a mãe são responsáveis pelo filho, aonde o filho pôr a planta do pé, acompanhado de quem quer que ele seja. Se os filhos estão na escola, os responsáveis são os pais. Se os filhos estão na rua, os responsáveis são os pais. É assim que Deus trata seus próprios filhos. Deus sempre é responsável por nós. Mas só que Jesus disse para esse homem o quê? Eu não tenho nem onde pôr a cabeça, nem onde cair morto. Já viu essa expressão? Nem onde cair morto. Se eu morrer agora, nem terra para me enterrar tem. Você está disposto a me seguir? O que Jesus está dizendo é que nós temos que abrir mão de interesses. Aquele homem era um voluntário, mas ele era precipitado e ele era um interesseiro. Qual é seu objetivo em seguir Jesus? Olha agora o segundo exemplo. Vai aumentando o grau aqui, viu, irmãos? Vai aumentando, vai apertando um pouquinho mais. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. O segundo aí, vamos ver o segundo? Versos seguintes, verso 59. Vamos ler juntos? A outro disse Jesus, encontraram? Vamos ler? Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Este outro era o seguinte, ele recebeu o chamado de Jesus. E Jesus, então, ao chamá-lo, ele disse, Senhor, eu quero ir, mas é o seguinte, eu primeiro tenho que ir sepultar meu pai. Para um judeu, um filho não sepultar o pai era uma alta
um ato extremamente vergonhoso. Era extremamente vergonhoso. Há um debate aqui nesse texto, porque não se sabe se o filho queria esperar que o pai morresse e depois que o pai morresse, que fosse sepultado, ele então saísse e fosse seguir a Jesus. Ou então, talvez o pai tinha acabado de morrer, estava num velório, Jesus o chamou e ele diz: não, eu estou num velório, deixa primeiro eu sepultar o meu pai e ir seguir-te. O que Jesus disse? Leia aí. Deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ele diz isso, meus queridos. Isso, na sua cabeça, certamente se parece muito indelicado da parte de Jesus. Eu quero que você entenda diante de quem que você está. Você não está diante de um ser humano qualquer. Você está diante de Jesus. Aquele homem não seguiu a Cristo porque ele tinha muitos compromissos sociais mais importantes. Quais são os seus compromissos hoje que você não estaria disposto a abrir mão deles por causa de Jesus? Você tem algum compromisso hoje que você não está disposto a abrir mão dele por causa de Jesus? Jesus diz: deixe os mortos espirituais o sepultar os seus próprios mortos. Ele está dizendo, os mortos aí são os mortos espirituais. Aquelas pessoas que vivem por causa das suas convenções sociais. Eu não posso seguir a Jesus porque o que meu padrinho vai falar? Meu padrinho não deixa, o padrinho vai ficar assim pensando que, sei lá. Meu pai não gosta, meu pai não sei o quê, qual é a questão? Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso seguir Jesus, eu tenho muito compromisso. Não serve. Não serve para o discipulado. Não serve. Você tem que ter um compromisso. E qual é a palavra que está em voga nesse texto? Ele diz assim, olha, a pessoa diz assim: permite-me ir primeiro. Qual é a questão aqui? A questão das prioridades. Jesus exige de você prioridade exclusiva e ele não abre mão disso. Ou ele está em primeiro ou não é seu discipulador. Ou ele está em primeiro na sua vida ou ele não é seu discipulador. Terceiro, vamos ver juntos? À medida que nós vamos vendo, eu vejo que muitos vão esmorecendo. Espero que a gente vai chegar ao final com todos ainda. Só tem mais 3, viu, irmãos? Versos 61 a 62. 61 e 62. Todos juntos? Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A questão aqui era a mesma. A diferença é que ele está longe e ele precisa só ir e dar um tchau para os pais. Dizer: pai, estou indo seguir o mestre. É só um tchau. E Jesus não permitiu. Jesus disse o quê? Ele diz assim, olha, verso 62. Ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus viu uma outra coisa nesse rapaz, embora a questão dele era também de prioridades, ele diz, deixa eu ir primeiro. Mas a prioridade aqui dele era motivada por outro problema, era um problema de caráter. E Jesus responde ele a segundo problema de caráter dele.
O problema do caráter dele era que ele tinha tibieza. Ele titubeava, ele manquejava, ele vacilava nas suas decisões. E o que Jesus está dizendo é: você, para me seguir, você tem que ter convicção. Guarde essa palavra. Convicção. A fé é a firme convicção. É uma convicção inabalável que Jesus é seu Senhor. Entendeu? Você não pode pensar que a fé é simplesmente o seguinte: será? Deus existe, Deus não existe? Será que Jesus é Salvador? Não, é ou não é? E ele lança a mão de uma ilustração muito interessante, que quem mora na roça, ou morou, conhece muito bem. A do arado. Ele diz: quem tem posto a mão no arado não olha para trás. Você sabe por quê? Olhar até que olha. Só que se olhar, fica tudo torto. Não é, Rony? Nós, né, Ronivon, que conhecemos disso muito bem. Irmão Geraldo, né? Fazendeiro, conhece disso, né? Quem tem posto a mão no arado não olha para trás. É como se você fosse dirigir numa avenida dessa, numa BR dessa, e começa... Eu já viajei com um pastor que ele ia dirigindo e falando: pois então, irmão, eu queria dizer para você, né, que é o seguinte, e eu assim... Olha para frente. Para frente. Para mim, não. Não vou falar o nome dele aqui, que já veio aqui, é complicado. Não é o pastor Luiz. Mas, gente, olha para frente, pelo amor de Deus. Isso aí não, você vai orar como? Você não pode fechar o olho para orar também, não. Porque senão ele já não está olhando para frente. Entendeu? Quem tem... Você entrou na avenida, meu filho, você entrou na BR ali, está dirigindo? É para isso que existe retrovisor. Você, ó, espiadinha, você está entendendo? Mas não pode ficar também com o olho no retrovisor. Então, o que Jesus está dizendo é que este homem, ele no final, ele lá no fundo, ele tinha uma dúvida se realmente aquele investimento de seguir a Cristo era realmente o que ele deveria fazer. Será que é isso mesmo? Ele era um indeciso. O que está sendo condenado aqui? A atitude dele de tentar preservar a si mesmo. O discípulo não pode tentar se preservar a si mesmo desconfiando de Jesus. Dizendo assim: será que Jesus é confiável? Eu vou olhar tá com um olho aberto e outro fechado, porque vai que Jesus não é de confiança, eu vou seguir, mas olha, qualquer coisa eu pulo fora, porque Jesus não é bem de confiança. Vocês estão me entendendo? O discípulo deve ir de cabeça. De cabeça. Entrar de cabeça. Lucas 14. Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, verso 26, leia comigo então agora para nós vermos o nosso quarto exemplo. 26, todos juntos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você diz: agora eu desanimei. E é possível que você desanime mesmo. O objetivo desta mensagem não é te desanimar, é te chamar a atenção para você não estar iludido. A pior coisa que você pode estar é seguindo Jesus iludido. Iludido de que a vida cristã é aquilo que
muitos falsos pregadores têm trazido. Não é. O verso 26, Jesus então chega para os seus que estavam andando com ele e diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Estaria Jesus ensinando para nós que nós devemos ter raiva do nosso pai, da nossa mãe para segui-lo? Não. O que ele está dizendo é que o amor a ele deve ser tão grande que, comparado com o amor que nós temos para o nosso pai e a nossa mãe, a gente chamaria o amor que nós temos para o nosso pai e a nossa mãe de ódio. Não é que você vai diminuir o amor do seu pai e da sua mãe. É que você vai ter um amor tão grande por Jesus que, comparado ao que você já tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, isso, comparativamente, é um ódio. A expressão grega amar menos ou aborrecer é a mesma coisa aqui. Eu vi um vídeo da igreja perseguida chinesa há um bom tempo atrás. A igreja estava sendo perseguida pelos comunistas e algumas mães estavam com seus filhos aprisionados. E os carrascos, tentando fazer as mães abandonarem a Cristo, renunciar a Cristo como Senhor e Salvador, eles então ameaçaram matar os filhos. A primeira medida das mães foram: mate a nós, mas deixem os nossos filhos vivos. Isso é amor pelos filhos. Mas quando eles então insistiram nisso e não cederam à pressão das mães, à fala das mães, e puseram a carta sobre a mesa para que elas assinassem: renuncio a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou você renuncia, assina a carta, ou então seu filho morre. Elas então rasgaram a carta. Graças a Deus que neste vídeo eles não mataram os filhos. E entrou logo ali uma defesa e livrou aquelas mães. Vocês entenderam o que é amar a Cristo? Vocês entenderam o verso 26? O verso 26 nos diz que você, como cristão, morre pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu esposo, por todos. Mas não renuncia a Cristo por causa deles. Nunca, jamais. Cristo está acima, incomparavelmente, de qualquer amor que nós tenhamos aqui. Não falei que vocês iam entristecer? Verso 27. Jesus diz, final do verso 26 e o verso 27. O final do verso 26 diz: e ainda a sua própria vida. Não pode ser, não pode ser discípulo de Jesus. Não pode seguir a Cristo. Verso 27. E qualquer que tomar a sua cruz, não tomar a sua cruz, e vier após mim, quer dizer, e me seguir, não pode. Tomar a cruz tem duas implicações. A primeira delas é a vergonha. Quem tomava a cruz assumia a vergonha da cruz. A cruz era vergonhosa. Para os jovens isso é um terror. Passar vergonha para adolescente é uma coisa horrível. Ana, pagar mico. Já viu mico? Não, King Kong, né?
Você já viu quando a mãe vai no colégio? Meus Deus, né? Quando a mãe vai no colégio. Os outros ficam, mamãezinha, né? E a mãe, aquelas mães assim, bem dedicadas, elas, meu Deus, elas sentam do lado, na sala de aula com o filho, né? Ali você fica um mês sendo zoado, sem parar. É verdade ou não é? Você nunca experimentou isso, né, Marcos? Graças a Deus. Né? Pois é. Servir a Cristo exige passar uma vergonha muito maior. Algumas vezes você... Todos esses problemas aí de bullying, tudo isso aí que está todo mundo reclamando, está todo mundo dizendo é discriminação, é sofrer, isso é muito sofrimento, pois o cristão já encara isso assim como realidade viva. E você não entra com causa dizendo, eu sofri bullying, por quê? Porque eu sou um cristão. Não, isso é realidade, você assume diante de Deus e não processa ninguém, não faz nada com ninguém, porque você já assumiu Cristo inteiramente. É assim. A coisa mais feia seria um cristão chegando diante do juiz e dizendo assim, olha, eu vim aqui, por quê? Porque eu sofri bullying. Por quê? Porque estão me bullyingando, né? Porque eu sou um cristão e eu não entrei lá naquela conversa e tal, e eles começaram a falar mal de mim lá na escola, ou no trabalho, ou em alguma coisa. Não, nós não processamos ninguém por isso. Você sabe por quê? Porque nós já pegamos a nossa cruz, colocamos sobre os ombros e andamos. Você está entendendo? Está todo mundo entendendo? Nós assumimos a vergonha. Mas não só a vergonha, a morte. E a morte é a crucificação do eu. A crucificação do ego. A crucificação do eu. A morte para mim mesmo. Você sabe por que a maioria das pessoas não conseguem seguir a Jesus? Porque nós temos deuses demais no nosso coração. É uma idolatria horrível. É cada tupete de ídolo desse tamanho dentro do nosso coração, irmãos. Nós temos ídolos demais dentro de nós. E para ser discípulo de Jesus, nós temos que abrir mão de cada um deles. Os candidatos, então, ao discipulado que nós vimos, primeiro, vamos lá? O primeiro, não estava disposto a ter privações. Eu vou, mas passar dificuldade, Jesus, não é comigo não. Pois então eu quero te dizer, se você quer seguir Jesus, você tem que estar disposto a passar privações, porque você pertence a Ele. E o que Ele tiver que te passar, você passa junto com Ele. O segundo, tinha outras coisas mais urgentes. No discipulado você tem que entender, a prioridade é a de Jesus. O terceiro, não estava totalmente convencido de seguir a Cristo. Ele não era integral, a alma dele não era completamente para Jesus, não estava completamente integrada. Ele diz assim, olha, Senhor, a minha inteligência eu dou para o Senhor, me rendo à tua vontade, mas as minhas paixões não. Você sabe como é que isso acontece? Quando tem alguma área sua do seu coração não rendida a Cristo, esta área é a que mais dá problema. Você sofre com ela. Porque ela fica gritando lá dentro de você, dizendo assim, olha, você, me acode aqui, me ajuda, olha, faz a minha vontade, que é a minha. Uma pessoa, por exemplo, que ela é vidrada naquele negócio de academicismo, né, de inteligência. Quando ela vê que a inteligência dela está sendo humilhada, que o evangelho está destruindo as razões dela, que ela começa a perceber, e ela fica apavorada. Meu Deus, minhas razões estão indo tudo embora, caindo tudo.
E ela começa a ficar apavorada porque aquela área não está submissa a Cristo, e aquela área, a área da inteligência dela, essa faculdade da sua alma, não está rendida a Cristo, e essa faculdade está gritando e berrando, como uma criancinha, é uma criancinha ali apelando, sabe aquelas criancinhas que dá piti assim, desse jeito você fica lá dentro daquela parte da sua alma não rendida a Cristo, que gritando e dizendo, faz a minha vontade, e você tem que render diante de Cristo. Aquela dá trabalho demais. Então tem que ter toda a sua alma, o ser integral, suas paixões, sua vontade, seus sentimentos, seu raciocínio, suas forças, seu entendimento, todas as faculdades, todas as potências da alma rendidas a Cristo Jesus. Amém? Entendido? Isso é discipulado. O terceiro, o quarto, não está aí. O digitador esqueceu de colocar. O quarto, então, não queria recusar os grandes amores da sua vida, ou deixar esses amores menores que o amor a Cristo. E o quinto ponto, ele diz, quem não renunciar a tudo quanto tem, ou tomar a cruz. Agora leia comigo o verso 33, para a gente encerrar. Bom, antes de chegar no 33, ele diz, do verso 28 ao 32, ele dá duas ilustrações. Olha, você vai construir alguma coisa? Planeja primeiro, porque senão você não dá conta. Você vai enfrentar alguma situação? Planeja se você dá conta. Não é assim que você faz? Ele está dizendo, então, você vai me seguir? Saiba que haverá um desafio. Verso 33, todos juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo quanto tem, desde o seu interior até o seu exterior, não pode ser discípulo. Uma perguntinha aqui. Quando Jesus disse isso, ele tinha alguns seguidores, não tinha? Tinha 12. Pelo menos 12 eram os seguidores. Eles estavam perfeitamente de acordo com esse perfil que Jesus colocou? Não. Então como é que eles eram discípulos de Jesus? E como é que Jesus colocou aquelas condições? Por exemplo, o que ele disse, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Era uma pessoa que estava meio em dúvida. Sei não, vamos ver se isso vale a pena. Jesus diz, nesse sentido não dá. Mas você encontra o apóstolo Pedro, lá no finalzinho da carreira com Cristo, fazendo o quê? Negando a Jesus 3 vezes. Dizendo, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. E depois, ele mesmo vacila e cai. Então estaria Jesus tirando uns e admitindo outros? Não. A lição que nós tiramos desses 5 pontos aqui é o seguinte. Quero que você acompanhe comigo aqui. Próximo. Primeiro ponto. Os seguidores de Jesus não possuem o direito de impor qualquer condição para segui-lo. Ninguém pode chegar para Jesus e dizer assim, olha, eu vou seguir, mas as minhas condições são essas. Não. Você é discípulo, meu filho. Você não é o mestre. O mestre é que diz as condições. Você não. Então, essa é a lição. Segunda. Ninguém cumpre perfeitamente essas condições, mas devem estar dispostos a aprender com Cristo. Sabe qual a diferença de Cristo para aqueles outros? De Pedro para aqueles outros? É que os outros falaram assim, puxa, se é desse jeito, vou não. Pedro seguiu a Jesus e Jesus trabalhou na vida dele até ele se tornar
até ele chegar nesse ponto. Aqueles que querem servir a Jesus, nenhum de nós aqui se encaixa naquelas condições. Nenhum. A diferença é quem é que quer entrar no discipulado com Cristo para Ele nos preparar para essas condições. Até que renunciemos a tudo. Até que rendamos o coração inteiramente. Você está disposto? Pedro estava. Ele falhou no meio do caminho, mas ele foi tratado. Vai doer. Você já viu quando o menino cai assim, rala o joelho? E a mãe, há um pouco tempo atrás, vinha com aquele metiolate. E quando tem que dar ponto? E vai banhar? E quando vai banhar? É pequena dor, não é? Pois então, quando você entra no discipulado, vai doer, viu? Mas ele vai tirar de você os ídolos, remover um por um, quebrar um por um e jogar fora, dentro do seu coração. Mas você tem que estar ciente. Entrar no discipulado com Cristo é Ele entrar na sua vida e tirar esses ídolos todos. Amém? Terceiro, somos chamados para um altíssimo compromisso, seguir a Cristo. Você não é chamado para ser astronauta da NASA. Isso é bobinho demais. Você não é chamado para ser um diplomata, um representante do Brasil nos Estados Unidos, na Alemanha ou em qualquer outro país. Isso é bobinho demais. Você não é chamado para ser um médico, para ser o maior cirurgião. Você não é chamado para ser um grande artista. Você não é chamado para ser o melhor jogador de futebol do mundo, a pessoa mais comunicativa, a pessoa mais famosa, que alcança muitas pessoas. Você é chamado para quê? Seguir a Cristo. Não há um privilégio no mundo igual a esse. Por isso o compromisso é de altíssimo nível. E o preço também. Amém? Você está disposto a pagar esse preço? Eu quero dizer para você uma coisa. Nós só temos mais uma mensagem dessa série sobre a nossa missão. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Aqueles que nasceram de novo, que entenderam o amor de Cristo Jesus por eles, que viram de onde eles foram tirados, do inferno de condenação terrível. Esses têm um coração dizendo assim: Senhor, toma minha vida, pega-me pela mão e me leva. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu não sou perfeito, eu não consigo de mim mesmo, mas eu quero ser trabalhado, moído pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. É viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aqui está o nosso coração. Oferecemos-nos a Ti, as nossas vidas ao Senhor. Oferecemos nosso coração ao Senhor. Reconhecemos que de nós mesmos não somos capazes e nem merecedores, somos indignos de sermos Teus discípulos. Mas praza-te, é prazer do Senhor fazer-nos discípulos do Senhor. É prazer do Senhor trabalhar nas nossas vidas e nos conduzir a esta vida maravilhosa e esse altíssimo chamado que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir por todos os que se encontram aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus, fale aos corações. Aqueles que querem amar o Senhor, que amam o Senhor, que querem viver na Tua presença.
aqueles que querem te seguir, não com interesses mundanos, mas com o interesse que o Senhor mesmo prescreveu. Eu quero pedir ao Senhor que a estes, e eu espero, Senhor, que sejam todos, sem exceção de nenhum dos que aqui estão. Eu peço ao Senhor que a todos estes, o Senhor os tome agora pela mão, Senhor Jesus, e conduza-os num passo a passo, num aprendizado tremendo. E que quando a jornada estiver bem difícil, que eles vejam que o Senhor está tirando os ídolos dos seus corações. Que o Senhor está derribando os altares outrora construídos pelo mundo, pelo diabo, pelo inimigo, pela carne, pela nossa própria carne. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor quebre todos eles e nos deixe livres, inteiramente livres no Senhor. Que só o Senhor reine sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, e que o nosso coração esteja totalmente livres e que sejamos capazes de cumprir o chamado do Senhor pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Que Deus abençoe a cada um.